vou pregar a terceira e penúltima palavra sobre os códigos da Bíblia. Você não pode perder semana que vem, que vai fechar com chave de ouro, vai ser muito tremendo. O título desta mensagem de hoje é o Código Secreto do livro de Esther. Deixa eu começar fazendo uma pergunta aqui para você. Quantos aqui já sentiram alguma vez na vida que ainda que Deus exista, que ainda que Ele seja poderoso, que ainda que você crê em tudo isso, você acha que Ele não está se importando muito com a sua vida, você não está vendo sinais, não está vendo as coisas acontecer, e por causa disso você fica um pouco aflito, preocupado com o futuro, ansioso com as circunstâncias, com as dificuldades da vida. Quantos já sentiram isso alguma vez na vida? Então, se você já sentiu assim, eu quero dizer que o livro de Esther é um livro que foi escrito também para você. Amém? Antes de eu falar propriamente sobre os códigos secretos, eu preciso te contar a história de Esther, e eu não vou ler o texto, porque o livro é longo, mas eu vou contar e abreviar para que você possa entender o contexto. Esther era uma jovem órfã, perdeu seus pais ainda muito jovem. E ela foi criada por um primo, chamado Mordecai. E eles moravam lá na Pérsia. Os judeus foram levados em cativeiro pelos babilônios. E logo depois que os babilônios são sucedidos pelos persas, muitos judeus voltaram, outros permaneceram. E ela então habitava na capital da Pérsia, chamada Suzã. E acontece que o rei Assuero, também chamado de Xerxes, um rei muito famoso, este homem decidiu dar um grande banquete para 127 províncias que ele comandava. E assim fez. Chamou todos os príncipes dessas províncias e durante 180 dias eles festejaram. Diga para a pessoa do teu lado, não tem mais o que fazer, né? 180 dias de festa, para ele mostrar o seu poder. E é óbvio que ali eram feitas todas as articulações políticas. Óbvio que não tinha só uma agenda de festa e de celebração. Mas ao final dos 180 dias ele fala, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou estender, eu vou socializar isso, vou democratizar esse banquete. E ele então falou, a partir de agora estão todos os súditos convidados. E todos os súditos das mesmas 127 províncias foram convidados e vieram para agora um banquete muito maior. Passando uma semana, ele decidiu que ele deveria chamar a sua esposa, que era uma rainha belíssima, chamada Vasti, para que ele pudesse apresentá-la também aos súditos e aos príncipes. Ela estava no mesmo palácio dando um banquete para as mulheres. E ela simplesmente, quando recebe os 7 eunucos que vieram por parte do rei com a convocação, ela disse, olha, diga para o rei que eu não vou, estou ocupada aqui, tenho que cuidar do meu banquete, eu não vou aparecer. E ele ficou extremamente indignado, afinal de contas ele era o soberano, né? E ele editou um decreto, dizendo que a partir daquele dia, nunca mais a sua esposa Vasti compareceria na presença dele. E ele disse inclusive assim, imagine se todas as mulheres do reino receberem esse tipo de lição por parte da rainha. Todos os homens vão ser desonrados pelas suas mulheres. E assim foi. Acontece que, eu não sei se vocês sabiam, mas entre os persas, um decreto uma vez editado não podia ser revogado, nem pelo próprio rei. Tendo passado o furor, a gana, ele quis que Vasti pudesse voltar para ele, e os seus próprios líderes disseram, está feito, não tem mais o que ser feito. E aí aqueles eunucos que cuidavam, né, da administração do seu reino, lançaram um concurso de beleza entre todas as províncias do reino da Pérsia.
convocaram todas as mulheres virgens para que viessem e fossem embelezadas para serem apresentadas ao rei. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que durou 1 ano essa mulherada na corte sendo lavada por óleos e por mirras e por tudo isso, e por perfumes, e sendo embelezadas, né? Simplesmente para passar na frente do rei uma vez, ele olhar, dizer: Deus te abençoe, siga adiante, ou escolhê-la como a nova rainha. Dentre todas estas, Esther, uma jovem pobre, que nasceu em cativeiro, de um povo, o povo judeu, que era considerado uma sub-raça, foi escolhida. Deus quer que você saiba que quando Ele quer operar na tua vida, Ele te escolhe para um propósito, mesmo quando você não sabe como Ele vai fazer. Deus está no trono, meu querido, você está me entendendo? Os seus problemas, ainda que pareçam insolúveis, para Deus, eles não são nada. E Deus me mandou te dizer que Ele cuida dos seus. Do mesmo jeito que Ele estava olhando para o seu povo Israel. E para isso Ele levantou uma jovem, para um grande propósito. Deus está te dizendo: eu cuido da sua vida, do seu futuro, da sua família, dos seus negócios, da sua casa, dos seus problemas. Eu sou o Senhor dos senhores. Amém? Glória a Deus. Então, a partir daquele momento, ela se torna a rainha da Pérsia. Mas Mordecai disse: olha, você não conte para ninguém que você é judia. Porque ela provavelmente nem teria sido escolhida, porque o preconceito era grande contra os judeus. 2 detalhes importantes também que aconteceram naquela época. Primeiro, Mordecai. Mordecai, o primo de Esther, estava na frente do palácio, e ele ouviu 2 eunucos do rei conspirando para matá-lo. Imediatamente ele vai, faz Esther saber, e ela conta ao rei, e a conspiração é desbaratada. Nada foi feito para Mordecai, mas aquilo foi escrito nos anais, nas crônicas do rei. Por outro lado, o rei Assuero elege como primeiro-ministro, como príncipe sobre todas as províncias, um homem chamado Amã. Amã era um amalequita. Quem aqui já ouviu falar de amalequitas? Para vocês terem uma ideia, quando o povo de Israel saiu do Egito e eles cruzaram o Mar Vermelho em direção à Terra Prometida, indo para o norte, o caminho natural para chegar na Terra Prometida era passar pela terra dos amalequitas. E os amalequitas, e quando os judeus ali chegaram, eles fizeram um acordo: olha, a gente não quer ficar por aqui, nós não queremos guerrear com vocês, queremos paz, só nos deixem passar. E os amalequitas disseram: vocês não vão passar por aqui, se passarem vai ter guerra. E os judeus tiveram que fazer um grande desvio. E no livro de Êxodo, capítulo 17, Deus então decreta que o povo amalequita seria um povo contra o qual Israel ia lutar para o resto da sua vida. Se tornaram inimigos, simplesmente porque não quiseram permitir que o povo de Israel passasse. Pois bem, Amã era amalequita, descendente de Agag, um rei que muitos anos antes Saul teve na sua mão e teve a oportunidade de matar e não matou. Não resolveu o problema lá atrás. Agora este homem se levanta como primeiro-ministro sobre todo o reino da Pérsia. Ele era muito empalado, muito arrogante, muito metido. Todo mundo que passava por ele tinha que se prostrar e fazer corte. E certa vez ele passa e Mordecai, todo mundo se prostra, ele não se prostra. Ele diz: mas escuta, você não vai se prostrar perante mim? Não, eu não me prostro diante de homens. A partir daquele dia, Amã decide que vai exterminar o povo de Israel. Você já ouviu falar na palavra genocídio? O que é um genocídio?
Genocídio é o extermínio de uma raça. Suicídio é a pessoa matar a si mesmo, né? Fraticídio é matar o irmão. Genocídio é matar uma raça inteira. Aliás, eu quero te dizer, nunca houve na história dos homens um povo que tantas vezes tem enfrentado adversários cujo propósito era exterminar o seu povo. Ainda hoje, tem gente dizendo, nós vamos acabar com Israel. Isso é velho, é antigo, porque o diabo tem ódio do povo de Israel. Mas eu quero dizer que Deus cuida dos seus. Diga para a pessoa do teu lado, Deus cuida dos seus. Naquele momento, então, Amã sai de lá e ele decide que vai matar o povo de Israel. Ele procura o rei Assuero e diz, olha rei, tem um povo aqui no meio das províncias, é um povo rebelde, não se submete, não te honra, não se submete ao Senhor. Eu quero fazer uma proposta, baixe um edito aí, para que todos os outros povos possam matá-los. E diz o seguinte, quem matar tem o direito a espoliar, a tomar tudo que eles têm, e o povo vai adorar. E eu, da minha parte, eu lhe prometo 10.000 talentos de prata. Vou lhe pagar, só para o senhor aditar isso aí. E o Assuero falou, tá bom. E baixou o édito. Quando o Mordecai fica sabendo, ele fica muito indignado, veste pano de saco e cinza, joga cinza na cabeça, vai para a frente do palácio e fica lá, manifestando a sua tristeza, até que chega a Esther, que o seu primo está lá fazendo cena. E ela manda chamar, escuta Mordecai, por que você está fazendo isso? Ele conta para ela. E interessante, queridos, que quando Amã decide que vai matar, ele ainda diz assim, que dia que eu vou matar, hein? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Não sei. Quer saber, eu vou jogar na sorte. E na língua acadiana, a palavra sorte é pru. E por isso que no hebraico, a palavra sorte é pur. Daí veio a palavra purim. Purim é o plural de pur, jogou sortes. Porque ele decidiu que ele iria matar o povo e jogou na sorte. Naquele tempo não tinha dado, algum tipo de sorte ele usou. Para matar, para exterminar o povo de Israel. Às vezes o diabo também tenta fazer isso com a gente. Joga na sorte para saber como é que ele vai te atacar, como ele vai exterminar a tua vida, como ele vai matar o teu sonho. Mas eu quero te dizer que Deus, ainda que do ponto de vista humano, esteja invisível, inoperante, Ele está agindo a seu favor. Amém? Bom, Mordecai chega para Esther e fala assim, ó, você tem que resolver. Deus não te colocou à toa aí para ser rainha, não. Quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou. E ela falou, mas eu não sou convocada pelo rei faz um mês. Se eu comparecer perante ele, ele pode me matar, porque naquela época o rei não podia receber ninguém que ele mesmo não convocasse, nem a sua própria mulher. Se ela chegasse lá e aparecesse diante dele sem ser convocada, e ele não levantasse o cetro, ela morria. E ela ponderou isso com Mordecai e falou, quer saber? Não pense você que se você não for, você vai estar livre. Você é judia também. Quando eles começarem a matar os judeus, até você vai estar correndo risco. E jogou a bola para ela. E naquele momento, ela diz assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou jejuar 3 dias, eu e todos os meus servos, você vai e manda os judeus de todas as províncias jejuarem 3 dias. Diga para a pessoa do teu lado, a oração move o coração de Deus. Passaram 3 dias, queridos. Esther comparece perante o rei. E ele olha para ela surpresa, Esther, o que você está fazendo aqui? Imediatamente levanta o cetro e ela toca nele. Está liberta, não vai morrer. Ele diz, minha querida, faz tempo que eu não te vejo. Estou aqui atabalhoado com tantas questões administrativas. O que você quiser, pode me pedir. Até metade do meu reino eu te dou. Ela falou, olha,
meu querido marido. Devia estar cheirosa, bonita, com a melhor roupa. A mulher sabe quando... Como é que faz para dobrar qualquer homem. E chegou para ele e falou: olha, eu não vou te falar exatamente o que eu quero hoje, mas vamos fazer o seguinte: venha num banquete amanhã, que eu vou te dar. Ele falou: tá bom, morrendo de curiosidade, mas não falou nada. Paralelamente a isso, Amã já tinha feito a forca, na qual ele iria enforcar Mordecai. Mas aconteceu algo muito interessante, porque quando Deus quer, meu querido, Ele cuida até do sonho das pessoas. Naquela noite, Assuero não conseguiu dormir. E aí ele chamou os servos que o serviam lá e falou: escuta, traz para mim as crônicas do reino, porque eu não estou dormindo, eu quero dar uma lida. E o cara trouxe para ele exatamente o texto que contava o que Mordecai tinha feito. Salvo o rei daquela conspiração. Naquele momento, ele fala: escuta, o que eu fiz para ele, para agradecer? E os eunucos falaram: nada, meu senhor. Eu não fiz nada para esse homem que me salvou. Não fez nada. No dia seguinte, quando ele se encontrou com Esther, quando ela fez o banquete, ela falou: olha, meu rei, eu não vou te contar ainda hoje qual que é o meu desejo. Eu vou te pedir mais uma coisinha. Venha amanhã, num outro banquete que eu vou lhe dar. Só que nesse banquete eu faço questão que você convide Amã. E Amã então falou: meu Deus, é hoje. Estou sendo convidado pela rainha. Olha como eu sou tremendo. Desculpem. E aí então Assuero virou para o Amã e falou assim: Amã, eu quero te fazer uma pergunta. Antes de você vir aqui amanhã para o banquete, o que você faria para honrar extraordinariamente uma pessoa no teu reino? Acima de todo mundo. E Amã pensou: é comigo mesmo. Ele disse assim: ô rei, faz o seguinte, eu faria o seguinte: eu botaria roupas reais nele, brancas. Eu botaria a sua própria coroa sobre ele. Eu colocaria no seu cavalo e pediria para alguém passar por toda a cidade, gritando: eis aqui o homem a quem o rei quer honrar. E o Amã: que bacana, gostei da sua ideia. Então fazer o seguinte: como você é meu homem de confiança, você vai fazer isso com Mordecai. Meu querido, Deus tem senso de humor. Às vezes uma pessoa se levanta para te humilhar, para te derrubar, para te afrontar por nada. Já enfrentou isso? Mas Deus está no trono, e quando Deus quer dar um revertério, quando Deus quer fazer um rebuliço, Ele usa o teu inimigo para te exaltar. Está me entendendo ou não? Diga para a pessoa do teu lado: Deus é Senhor dos senhores. E a mãe então teve que pagar esse mico de andar o reino inteiro com Assuero puxado pelo cavalo, dizendo: eis aqui o homem a quem deu o rei quer honrar. Mas ia ficar pior ainda. No dia seguinte ele chega no banquete e Esther fala: bom, meu rei, agora eu vou lhe contar o que está acontecendo. O que você acharia se houvesse alguém no seu reino que quisesse me matar, e não só a mim, mas também todo o meu povo? E o rei enfureceu: mas quem é essa pessoa? Essa pessoa é o Amã. Eu sou judia. E ele instigou o rei a fazer o decreto para o extermínio do povo judeu. E Assuero ficou mas muito indignado. E Esther sai, Amã sai atrás para pedir clemência para ela. Ela está sentada num sofá, ele cai sobre ela e o Assuero entra. E ainda pega o Amã em cima da mulher dele. Ele falou: já não basta querer fazer isso, ainda vai querer violar minha mulher? Bom, resultado: quando Deus começa a pôr a mão, o inimigo vai tremer e vai abalar as estruturas. Eu quero declarar isso na tua vida.
Isto é histórico, isso não está só na Bíblia não. Isso está nas crônicas dos persas. E o próprio algoz de Israel foi morto na própria forca que ele fez para destruir o povo de Israel. E Deus ainda foi além, porque o édito estava feito. Naquela data o povo de Israel podia ser afrontado por qualquer um. Mas Assuero vem e estabelece um outro édito e diz: olha, quem for atacado tem direito a reagir. E ele proveu as armas, o treinamento, e no dia que aconteceu, os judeus tiveram uma vitória extraordinária. E desde aqueles dias, o povo de Israel comemora esta data como Purim. É algo em termos de março e abril. É por volta da época do carnaval. Alguns historiadores até dizem que o carnaval nasceu quando os judeus tiveram que se converter ao cristianismo. Então, mudaram o nome do Purim para carnaval, porque é uma festa mesmo de celebração que eles fazem. Isso é conjectura, não se sabe de fato. E até hoje o povo de Israel, quando chega no Purim, eles se reúnem, eles bebem, se alegram, dão risada, leem o livro de Esther, e quando chega no nome de Amã, as criancinhas todas têm apito, como é que chama? Língua de sogra, e eles vaiam Amã toda vez que o nome dele aparece. Interessante, né? Mas aonde é que está o código? Agora que eu vou começar a pregar aqui para que vocês entendam. Uma das coisas interessantes no livro de Esther é que é o único livro da Bíblia que o nome de Deus não aparece. Interessante, né? Em 66 livros, o único livro da Bíblia que não aparece o nome de Deus. Agora eu pergunto para vocês, depois de ouvir essa história, vocês acham que o fato do nome de Deus não aparecer quer dizer que ele não estava agindo? Diga para a pessoa do teu lado: muitas vezes Deus fala mais calado do que falando. Diga: na sua vida, algumas vezes vai parecer que ele não está agindo, mas ele está, porque ele é Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. Mas quando você lê essa história no hebraico, ela ganha muito mais vida. Por quê? Porque a língua hebraica e a cultura hebraica, ela frequentemente usa de poesias e de acrósticos. Quando você lê os Salmos, quando você lê Provérbios, você lê outros textos, você vê muitas vezes os acrósticos que dizem mais do que algo que está querendo dizer, a forma como é apresentado também diz. E neste livro existem alguns acrósticos muito interessantes que eu quero apresentar para vocês, que falam do nome de Deus, e não só do nome de Deus, que é Yahweh, mas também outros nomes. Vamos passar lá, por favor. Olha os nomes que são encontrados em acrósticos. Esse primeiro nome, Yahvé, há muitos nomes de Deus na Bíblia, mas só tem um que ele deu para si mesmo. Quando Moisés perguntou lá na sarça ardente para ele: como é que eu vou... As pessoas vão me perguntar: quem que me mandou? E Deus diga a eles que Yahweh te mandou. Qual é o nome de Deus? Yahweh. Aqui é uma transliteração, tá? O Y, o H, o W e o H. Na verdade, no hebraico é Yud, Rei, Vav, Rei. Yahweh. São 4 consoantes. Outros nomes que aparecem também em acrósticos: Irie, eu sou. Irie é exatamente eu sou o que sou. Quando Deus fala para Moisés, eu sou o que sou, ele usa Irie. E muitas vezes ele usa esta palavra. Próximo, Meshiach. Meshiach todo mundo sabe, né? Messias, o ungido. Yeshua. Yeshua é quem? Jesus. E El Shaddai, Todo-Poderoso. Eu não vou poder passar todos esses nomes aqui para vocês,
Mas eu quero então, a partir desse momento, começar a falar que a Bíblia, ela tem alguns códigos que quando você lê na língua original, você descobre. A tradição rabínica e talmúdica fala muito sobre isso. E faz mais de 6 meses que eu estou estudando sobre isso para trazer alguma coisa muito interessante para você. Vamos passar, por favor, ao próximo texto. Esse texto aqui, ó, For Leverage, Try Only Serials Listed in Social Lovers Editions. Esta foi uma mensagem que foi encontrada, que foi passada na Segunda Grande Guerra pelos aliados. É uma mensagem que não quer dizer absolutamente nada. Ela diz o seguinte, olha, para alguma vantagem, experimente somente os cereais listados nas edições dos amantes do social. Quer dizer alguma coisa? Falou alguma coisa para você? Nada, né? Nem para mim. Acontece que essa mensagem, ela estava encriptando uma outra mensagem, que dizia, Flee at once, all is discovered. All is discovered. Fuja imediatamente. Tudo foi descoberto. No meio de uma mensagem aparentemente normal, eles receberam, eles tinham códigos, né? E perceberam que era exatamente essa mensagem. E fugiram e não foram pegos. Deus, Ele também faz isso na sua palavra. Além daquilo que está explícito, aquilo que está claro, Deus também usa de alguns códigos da Bíblia. E hoje, com o advento do computador, isso já é possível. A semana que vem você não pode perder, porque é sensacional. Eu vou falar só sobre os códigos de Yeshua, de Jesus. Mas eu quero mostrar aqui 5 acrósticos muito interessantes no livro, para que a gente pudesse refletir um pouquinho no livro de Esther. O primeiro acróstico está no capítulo 1, versículo 20. E o texto diz assim, quando for ouvido o mandado que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante, como menos importante. E o acróstico é exatamente isso nessas palavras, ó, Ri vehol hanashim itnu. Essa frase é a frase no hebraico que diz, todas as mulheres darão honra, né? Mas é esse pedacinho. Mas vejam as palavras, as letras que estão em branco. Estão entendendo ou não? Deixa eu falar algo que é muito importante para vocês. No hebraico, quando você vai ler, você lê da direita para a esquerda. No português é como? Da esquerda para a direita. Sim ou não? Deixa eu dizer algo também que você talvez não saiba. Todas as línguas apontam para Jerusalém. Todas as línguas que estão a leste de Jerusalém escrevem da direita para a esquerda, apontando para Jerusalém. Todas as línguas que estão a oeste de Jerusalém se escrevem da esquerda para a direita, apontando para Jerusalém. Amém? Pode ver, pega qualquer uma língua que exista no mundo. Deus é assim, querido. Deus está por trás da história. Deus, Ele dá sinais, Ele mostra a sua verdade, e a gente precisa entender essas coisas. Amém? Mas aqui estas estão as 4 letras que eu falei. Rei, Vav, Rei, Yud. Tem um detalhe nesse acróstico. Ele está na ordem inversa, porque a gente lê da direita para a esquerda. E deveria ser o contrário. Deveria ser Yud, Rei, Vav, Rei. Então o primeiro acróstico, ele acontece no capítulo 1 e ele está na ordem inversa. Diga, primeiro acróstico, ordem inversa. Segundo acróstico está no capítulo 5, versículo 4. Eu vou ler o texto primeiro. Respondeu Esther, se bem te parecer, venha o rei e Amã, hoje ao banquete que eu preparei ao rei. No hebraico é Yavô Hamelech Uhaman Hayom. Venha o rei e Amã hoje. Hayom é hoje. Agora a ordem está certa. Está vendo o branquinho lá na direita? Yud, rei, Vav, rei. Diga, primeiro acróstico, ordem inversa. Segundo acróstico,
Ordem correta. Terceiro acróstico, vamos lá. Você está dizendo, pastor, que você está pirando, o que isso tem a ver com a gente? Espera lá que você vai entender. Terceiro acróstico está no capítulo 5, versículo 13. Quando Amã diz: porém tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Amã já era poderoso e ele falou: não adianta nada eu ter todo esse poder enquanto aquele arrogante estiver me afrontando. E o texto diz: Ze einenu shu li. Isso não é nada para mim, ele está dizendo. Notem de novo. O primeiro diz que estava como na ordem inversa. O segundo na ordem correta. O terceiro na ordem inversa. Nota, re, vav, re, yud. Devia ser o contrário. O que Deus está querendo dizer com isso? Quarto acróstico. 7:7 diz assim: o rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Isso aqui é já quase no finalzinho da história. E agora a gente vê o quarto acróstico na ordem certa. Vamos recapitular? Primeiro acróstico, inversa. Segundo acróstico, correta. Terceiro acróstico, inversa. Quarto acróstico, correta. O que isso tem a ver? Por que Deus está colocando o seu nome num acróstico, brincando com esse negócio de ordem? Eu quero começar dizendo para vocês que cada uma das 4 declarações tem particularidades interessantes. Primeiro foi por Memucã, que era um eunuco. Segundo foi por Ester. Terceiro foi por Amã. E o quarto foi pelo escritor. Eu quero que vocês notem aqui, cada palavra tem uma letra branca. Nesses 2 acrósticos, primeiro, as letras brancas estão no começo ou no fim da palavra? No começo da palavra, está vendo? Ó? O branquinho está no começo, tanto no primeiro quanto no segundo. Em todas as palavras, sim ou não? Um está na ordem inversa e o outro está na ordem certa. Mas a primeira dica que os rabinos dizem: Deus bota o seu nome no começo da palavra, porque Ele está começando a agir. Por que na primeira está a ordem inversa? Porque embora o texto esteja dizendo: todas as mulheres darão, e depois vem a honra, Deus está revertendo o conselho de um ímpio e de um gentio. É como se Deus estivesse falando assim: a ordem das coisas é essa, eu vou trocar a ordem. O que eu vou fazer, a minha agenda é diferente da dos homens. Embora o rei esteja por trás disso, querendo fazer coisas, o meu intento é o contrário. No segundo, Yavô Hamelech Uhaman Hayom. Está no começo também. Porque o quê? Está no começo da história. Só que agora está na ordem certa, por quê? Porque Deus é que está fazendo acontecer. No primeiro ele está mudando algo que foi estabelecido por um gentio. No segundo, ele já está começando a agir e a ordem das coisas acontecerá segundo a sua vontade. Amém ou não? É isso que os rabinos dizem. Vamos os outros 2. Estes 2 últimos também têm coisas interessantes. Deixa eu perguntar para vocês, a letra ou as letras em branco estão no começo ou no fim da palavra? No fim da palavra, sim ou não? Deixa eu perguntar, isso está no começo da história ou está no fim da história? O que vocês acham? No fim da história. Deus está botando o seu nome no final das palavras. E mais uma vez você vê, no terceiro acróstico, a ordem é inversa. Porque Deus vai reverter a maldição que Amã lançou contra o seu povo. E no quarto, está na ordem certa, porque o texto está dizendo:
porque o seu fim, está falando do fim de Amã, porque o fim dele já havia chegado e era mau. Deus está dizendo assim: no final das coisas, ainda que Amã tenha conspirado contra o meu povo, sou eu que determino o fim daqueles que são meus. E na ordem de Deus, ou seja, do jeito que Deus quis. E é interessante porque ainda tem um quinto acróstico. Zeru. Essa palavra aí literalmente está dizendo assim. Eu vou ler o texto, depois eu mostro onde está. Esther capítulo 7, versículo 5 diz assim: então falou o rei Assuero e disse a rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração instigou a fazer assim? É aquela hora que Esther vai contar a verdade. Quem está querendo te matar? Quem está querendo fazer mal para o teu povo? Então a pergunta de Esther, do rei, merece uma resposta. E Esther respondeu: Amã. Acontece que no hebraico, a letra que aparece, o acróstico que aparece é Irie. Irie é o que é mesmo? Eu sou. E ao contrário. Porque é como se Deus estivesse dizendo: Amã pensou que ele podia manipular e fazer as coisas acontecerem. Mas eu quero deixar claro que quem está por detrás disso tudo, desde o momento em que eu fiz a minha filhinha sair do nada e se tornar a rainha e vencer aquele concurso, eu sou que está agindo por trás de todas as coisas. É óbvio que estes códigos são controversos. Alguns falam: não, isso é forçação de texto, isso é forçação de barra. Mas, querido, se você perguntar para um rabino que estuda a palavra de Deus com seriedade na língua que ela foi escrita, e eu, graças a Deus, que eu já comecei a ver essas coisas, porque eu estou lendo no original e eu começo a me deparar com essas coisas. Eu falo: meu Deus, eu descubro coisas e vou lá ver e está lá mesmo. Eles dizem que existe um nível de revelação chamado de remez, que é aquilo que está por debaixo do pano, ou seja, que está codificado. Mas é como se Deus estivesse dizendo: ainda que meu nome não esteja aparecendo na narrativa do autor, eu fiz questão de colocar a minha assinatura no livro, para mostrar que eu estou cuidando de todas as coisas. E Deus faz de uma maneira tão tremenda, porque no começo da história, o nome dele aparece nas letras primeiras. No fim da história, o nome dele acontece nas letras últimas. Quando é algum gentio que está falando, ele bota ao inverso. Porque o plano dos gentios, ele reverte. Quando é algum judeu, ele bota na ordem certa. Porque ele vai dominar e vai determinar as coisas acontecerem. Amém ou não? Essa história aconteceu. O Xerxes ou o Assuero, quantos assistiram aquele filme 300? É o Xerxes. Ele não era aquela figura enorme de 2 metros e tanto. Isso aí é tudo mitologia. Mas ele foi um rei poderoso, que teve muitas vitórias. E este homem, que poderia ser um instrumento de genocídio, de extermínio de um povo inteiro, acabou sendo o instrumento de Deus para favorecer os seus. Deixa eu dizer para você, Satanás sempre quis destruir o povo de Israel. Porque destruindo o povo de Israel, ele impediria a vinda do Messias. Porque o Messias veio de Israel. E nesse livro Deus fala: eu sou o Senhor da história. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui acham que precisa ser judeu para ter essa bênção sobre a sua vida? Vocês se lembram quem é o pai dos judeus? Abraão. E Abraão, ele foi abençoado por quê?
Qual foi a grande atitude de Abraão que agradou a Deus? A fé dele. A Bíblia diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Isso foi tão tremendo, irmãos, que Deus chegou para Abraão e falou: vou fazer uma aliança com você. E todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Diga para a pessoa do teu lado: quem pode manda, quem tem juízo obedece. Não adianta você querer se levantar contra o povo de Israel, meu irmão. Se levantou, vai ter retaliação. Olha para o teu irmão e diga assim: eu vou abençoar. Porque quem abençoa recebe a bênção. De graça, meu irmão, de graça é bom. Só que Deus falou algo mais interessante para o povo de Israel. Para Abraão. Ele diz assim: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. A bênção de Deus para Abraão ia chegar em todas as nações, para aqueles que crescem no seu descendente, o Messias Jesus. Quantos aqui já invocaram a Jesus na sua vida como Senhor e Salvador da tua vida? Deus me manda te dizer: se você já invocou Jesus na tua vida, a partir do momento que você entregou a vida para Ele, tudo que te diz respeito a Ele. Deus se interessa com tudo que é teu, meu querido. Tua família, teus problemas, teus inimigos. A mesma bênção que estava sobre Abraão está sobre a tua vida. Quem se levanta contra você, se levanta contra Deus. E Deus mandou te dizer: às vezes Ele está agindo invisivelmente. Às vezes você está aflito porque as coisas não acontecem. É verdade ou não é? Às vezes a gente fica: mas Deus está demorando. Está todo mundo sendo abençoado, o Senhor está resolvendo o problema de todo mundo e o meu. E Deus está dizendo: vai chegar a hora do teu concurso de beleza. Vai chegar a hora que o Amã vai encontrar a forca que ele fez para você. Somente creia, somente espere, somente ore, somente busca e creia, porque Ele é Senhor. E ainda que você não esteja enxergando, Ele está por detrás de todas as coisas. Isto que eu estou falando para vocês não é algo aleatório. É algo milimetricamente desenhado. Deus bota a sua assinatura lá, para que você que lê, e hoje você está tendo o privilégio de ter uma revelação dessa, e sair daqui dizendo: Deus cuidou de Esther, Deus cuidou de Mordecai, Deus cuidou do seu povo, vai cuidar de mim também. Quando aquele homem, aquele carcereiro se converteu, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para ele: tu e tua casa serão salvos. Você ama tua família? Você se preocupa com eles? Você acha que Deus não se preocupa? Deus se preocupa com a sua família. Às vezes você olha, você está vendo o diabo fazer a obra. O diabo está se levantando, fazendo um rebuliço, cada vez as coisas parecem mais distantes. Mas Deus está dizendo: eu sou Senhor da história. Você não sabe como é que vai acontecer, mas eu sei. Eu não sou pego de surpresa, eu faço acontecer. Quantos creem na soberania de Deus? O livro de Esther é um livro em que Deus propositadamente age em todos os momentos, sem aparecer. Mas o lindo da história é que duas pessoas resolveram crer quando nada parecia que ia acontecer do jeito que eles esperavam. Uma jovem e o seu primo. E vocês sabem que no final da história, Mordecai se torna o primeiro-ministro no lugar de Amã. O humilhado foi honrado. Deus reverteu a situação.
E o nome dele aparece, não só entre os hebreus, mas também nas crônicas dos persas. Deus é assim, meu querido. No dia que você entregou a vida para Ele, o seu nome foi para o livro da vida. Querido, às vezes a gente fica falando, o que eu tenho que fazer? Será que a minha vida depende das minhas decisões? Será que eu tenho que acertar sempre? Você acerta sempre. Querido, quando você confia em Deus, até quando você erra, você acerta. Até quando você toma um caminho errado, Deus tem um propósito. Porque para Deus não existe vida sem propósito. Amém ou não? A tua vida tem um propósito. Até quando você fizer um negócio errado, pisar na bola, a graça de Deus é tão extraordinária que Ele reverte o plano do inimigo e faz de você um instrumento para a honra e glória do seu nome. Creia no Senhor, espere nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você nesse momento, quero chamar a equipe de louvor aqui, que você feche os seus olhos e pela fé você entregue a sua vida para Ele, os seus problemas para Ele. Deus não está dormindo, Deus não está alheio, Ele sabe de tudo. E Deus se agrada quando um filho seu reconhece a sua incapacidade de agir e entrega a sua vida, o seu caminho, o seu futuro para Ele. Põe a mão no seu coração. Pai, agora eu quero orar por esse povo. Cada um de nós tem os seus dilemas. Cada um de nós tem as suas particularidades, as suas circunstâncias, os seus inimigos, os seus amãs. Cada um de nós vive no seu tempo e as dificuldades acontecem para cada um de nós. Mas hoje eu quero aqui, Pai, invocar este nome poderoso, que é o nome de Jesus. Porque através dele nós conquistamos a redenção da nossa vida. E o Senhor não se importa somente com a nossa salvação, mas a tua palavra diz, o Senhor Jesus diz que nenhum fio de cabelo cai, se o Senhor não permitir. Eu quero te pedir, Senhor, que aquele que entrou batido hoje, saia daqui fortalecido pela tua palavra. Ainda que a alma grite, ainda que o inimigo se levante para nos entristecer, para nos abater, apresentando um quadro tenebroso, Pai, que o teu filho, que a tua filhinha possa levantar a sua alma agora e dizer, Senhor, a minha alma espera em ti. A minha alma espera no Deus vivo. E Senhor, eu te agradeço pela tua fidelidade, porque tu és fiel, mesmo quando somos infiéis. E o Senhor vai tocar na vida dos teus, e o Senhor vai fazer uma obra de espanto, de maneira que a tua assinatura estará presente, e todos saberão, não foi pela capacidade do homem, não foi pela inteligência humana, mas pela tua misericórdia. Levante a mão para o céu e diga, Senhor, eu levanto as minhas mãos em rendição. Eu entrego a minha vida. Aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não consigo, aquilo que está fora das minhas mãos, está nas tuas mãos. E a tua mão é poderosa, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu te adoro, Senhor, porque no começo, no meio e no fim, tu estás presente. Diga assim, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Que a graça de Jesus, que o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o seu povo que invoca o seu nome todos os dias até a consumação dos séculos.